queridos, que a paz seja convosco. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para o teu coração, mais uma manhã aí do nosso devocional. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre provisão, o Deus da provisão. E no Salmo 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando nós olhamos para este salmo, a gente entende que quando o Senhor fala através do salmista ali, o salmista até mesmo declara ao Senhor que o Senhor é o pastor dele e nada vai faltar. Nós temos que ter um entendimento, irmãos, que quando fala que não vai faltar nada, não vai faltar bênçãos, mas também não vai faltar lutas e dificuldades. E se nada vai me faltar, eu tenho que crer que Deus é um Deus de provisão, é um Deus de providência. A palavra do Senhor fala lá em 1 Reis 17:12 sobre uma viúva que o profeta foi mandado na casa dela. Mas antes disso, a Bíblia diz que Elias estava no ribeiro de Querite sendo alimentado pelos corvos. Ele tomava água do ribeiro de manhã por ordem de Deus. E à noite Deus mandava à tarde os corvos levarem carne para ele ser alimentado pelos corvos. E Deus fala com ele e diz assim que é para ele sair dali porque o ribeiro está secando e que ele já deu uma ordem a uma viúva em Serepta para alimentá-lo. E a Bíblia vai dizer que quando Elias chega na casa dessa mulher, ele pede para ela fazer um bolo para ele. E ela diz assim: Senhor, mas eu só tenho aqui um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha na panela, que eu vou fazer um bolo para que eu e meu filho comam e nós vamos morrer, porque a seca era tão grande, já fazia mais de 2 anos que não havia chuva sobre Israel, segundo uma palavra que o próprio Elias tinha declarado. Mas ele fala assim, ele como um profeta de Deus, um homem de Deus, crendo na provisão de Deus, ele diz assim para ela fazer primeiro para ele, e ela obedece aquela palavra, porque ele diz assim que a farinha na panela e o azeite na botija não iria faltar na casa daquela mulher. Mas vejam bem que quando Deus manda ele ir até a casa dessa mulher, porque o ribeiro estava secando, quando o ribeiro secou, Deus já tinha preparado a provisão para Elias em outro lugar. Deus já tinha preparado outro lugar para que ele pudesse estar e ali ser alimentado. E assim é na nossa vida, irmãos, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, nós temos a certeza de que a provisão, a providência de Deus, ela é sobre a nossa vida. Quem sabe você já passou por uma situação assim de necessidade, quem sabe você está passando nesse momento, está me ouvindo aí, está passando por essa situação. Mas eu quero te dizer que se o Senhor for o teu pastor e você se apegar com o Senhor, entregar a tua vida para Jesus, para Deus cuidar, para Deus dirigir, Ele é um Deus de providência, Ele é um Deus de provisão, porque quando o ribeiro se secou, a providência do Senhor já estava em outro lugar sobre a vida de Elias e também sobre a vida dessa mulher, porque essa mulher só foi abençoada ali porque ela obedeceu, ela deu ouvidos à palavra do profeta. A importância também de nós darmos ouvidos às palavras de bênção que as pessoas declaram sobre a nossa vida. Ela entendeu que Elias era um homem de Deus, era um profeta do Senhor, e ela foi obediente àquela palavra. Ela foi obediente àquela palavra e foi sustentada ali até que houve chuva de novo sobre a terra. Quando nós olhamos lá para Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus criou tudo. Ele criou os animais, as plantas, as plantas com frutos na terra. Então assim, eu creio que Deus criou tudo, preparou tudo, todo o alimento que o homem precisava. Depois ele criou o homem. Então a provisão veio antes. A provisão de Deus já veio antes do homem ser criado. Então Deus sabe de tudo que nós precisamos, Ele sabe daquilo que você precisa, Ele sabe daquilo que eu preciso, porque a provisão é sempre uma antecipação de Deus sobre a nossa vida. Mas nós muitas vezes estamos com o nosso coração entristecido, preocupados com a situação, que não conseguimos descansar no Senhor, crendo que Ele é o nosso pastor
né, e que nada vai nos faltar. Nós não conseguimos descansar nele, e por não conseguir descansar nele, nós não conseguimos ver também essa providência sobre a nossa vida, né? Elias ali foi alimentado pelas mãos daquela viúva numa pequena porção, né, de farinha e de azeite. E nós também, né, podemos experimentar, mesmo em meio à escassez, a providência de Deus sobre a nossa vida, quando nós cremos e esperamos no Senhor, né, e declaramos sobre a nossa vida que o Senhor é o nosso pastor e que nada, né, vai nos faltar, né? Nós podemos aprender aqui com ele, né, com essa mulher, com essa história, que Deus transforma o pouco em muito, porque ele ouve as orações, né? Porque ele ouve as orações do justo, porque quando Elias fala ali para ela, né, que para ela fazer primeiro para ele, porque não vai faltar o azeite na botija e a farinha na panela, ela crê naquela palavra do profeta, ela crê naquela palavra do homem de Deus, ela obedece, crendo na provisão de Deus que estava sobre a vida de Elias.